pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela e sou a criadora de conteúdo aqui do canal Mais Que Autismo. Hoje a gente vai conversar sobre algo que as pessoas sempre me perguntam. Kelly, eu devo ou não contar para as pessoas à minha volta? E principalmente, eu devo falar na escola que o meu filho tem autismo? Essa foi uma questão que por muito tempo eu fiquei digerindo dentro de mim. Eu pensava, eu e meu marido, né, se a gente devia ou não contar que o nosso filho tem TEA. O autismo do nosso filho é leve, então muitas pessoas que veem ele vão dizer assim, nossa, ele não tem nada. Vão vir com a frase famosa que todo mundo aqui já deve ter ouvido, ele não tem cara de autista e tal. Mas ele tem comportamentos, ele tem muitos transtornos sensoriais, ele tem muita dificuldade no relacionamento, na comunicação e por aí vai. E isso enquadra ele como autista. E aí eu fiquei pensando, será que eu conto? Será que eu não conto? E na consulta com a neuropediatra, quando ela realmente nos atestou, nos deu o laudo de que sim, seu filho tem autismo, está dentro do espectro autista, ela me perguntou pra gente, e aí, vocês vão contar na escola que ele tem autismo? E eu lembro claramente pra ela que eu falei, eu não sei, eu tenho medo que ele fique estigmatizado dentro da escola, eu tenho medo do preconceito das pessoas. Eu fiquei com muito receio que as pessoas pudessem tratar ele mal, que pudessem tratar ele com diferença. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que muita gente ainda, sim, tem preconceito contra quem é diferente. E ela me disse uma coisa que abriu meus olhos naquele momento, que foi o seguinte: se você não contar, ele já vai ser estigmatizado de qualquer forma. E por que ele vai ser uma criança estigmatizada? Porque ele vai ser considerado a criança esquisita, o diferente da turma, o mal educado, o que vive fazendo birra, e assim por diante. E aí eu pensei, poxa, é verdade. Porque as pessoas, e aí eu enquadro a escola, se vê um comportamento desse e não tiver um laudo, se a escola não souber do que está acontecendo realmente, ela não vai entender que meu filho precisa de ajuda. Ela vai achar sim que o meu filho é o problema, que meu filho é a criança que realmente não tem limites e tudo mais, que a gente escuta sobre crianças com autismo. Mesmo ela falando comigo, eu levei alguns meses para realmente chegar, pedir uma reunião com a coordenação pedagógica, uma reunião com a professora, para que a gente pudesse esclarecer tudo para a escola, tá? Eu digo que a gente teve muita sorte, porque o nosso filho pegou uma professora muito boa e muito antenada no assunto. Quando a gente ainda estava no processo do diagnóstico, buscando o diagnóstico mesmo, eu lembro que a professora dele me chamou e perguntou, mãe, vocês já levaram ele no neuro? Eu falei, sim, a gente tá levando ele no neuro. E aí ela perguntou pra mim, e ele já falou em autismo? E eu nunca tinha falado nada pra ela, né? E eu falei, nossa, mas ele olha, né? Então não tem autismo. Foi a frase que eu usei, assim, pra ela, né? Tipo, não, a gente nem desconfiou de autismo porque ele olha. Na verdade a gente estava, mas eu tinha receio de falar, né? E aí ela falou pra mim, não. Ele olha, mas ele não entende exatamente o que a gente tá falando. É como se ele olhasse, mas ele não fixasse uma comunicação de fato. E ali, quando eu vi que essa professora sabia e ela entendia sobre autismo, eu me senti mais confiante. Eu sabia que eu ia poder chegar e eu ia ter uma professora com uma boa base, com um bom alicerce e que ia sim poder ajudar meu filho. Depois de alguns meses que a gente tinha o diagnóstico, eu marquei a reunião e a gente foi conversar com a professora e com a orientadora. E foi muito bom, assim.
Eu lembro que a primeira questão que a orientadora falou foi: ah, mas é leve, né? Tipo, tá, e daí, né? É leve, mas é autismo e merece sim ter um cuidado, ter um olhar diferenciado, porque ele vai precisar que a gente esteja atento, né? E eu lembro da professora falando: eu consigo. Ela falou: eu já meio que sabia e eu consigo ver exatamente o momento em que ele vai querer ter uma crise. Então, quando eu vejo que ele vai ter este momento, eu já chamo ele para fazer alguma coisa, chamo para dar uma voltinha, tento focar a atenção dele para outra coisa. Então, assim, realmente era bem importante que a escola soubesse. E eu acho que para uma criança se desenvolver plenamente, né, assim, com o seu potencial máximo dentro das terapias, das intervenções, são 3 coisas fundamentais. A primeira é o nosso olhar, a nossa visão, e a gente está ali, aceitar nossos filhos, e a partir do momento que a gente aceita eles, a gente consegue buscar os tratamentos, buscar as terapias. Eu falo tratamento para seja o que for que o seu filho tiver, né? Seja autismo, seja um outro transtorno, seja uma doença, o que for, a gente tem que aceitar o que o nosso filho tem, para buscar os recursos para dar o melhor caminho para eles. Depois que a gente aceitou, então assim, a gente vai atrás. Então a gente vai atrás das intervenções, das terapias. Então, as terapias, os médicos são o nosso outro alicerce que vão conseguir ajudar nossos filhos. E o terceiro é a escola, sim, porque é o segundo lugar onde nossos filhos mais passam tempo, é na escola. Então esse professor tem que saber, tem que ter um olhar diferenciado, tem que estar preparado para as demandas que os nossos filhos possam apresentar. Então não tenha medo que seu filho vai ficar estigmatizado. E se por um acaso você notar que houve sim uma diferenciação por parte do corpo da escola, que essa escola talvez não saiba lidar direito com seu filho, aí é questão de você chegar, buscar e conversar de novo com a escola. No nosso caso, a equipe das terapeutas foi até a escola para conversar com eles também, para dar um caminho, para dizer: olha, nosso pacientinho caminha assim, ele tem que fazer as coisas nessa linha, não vai adiantar você fazer desse jeito. Então, assim, todos conversando a mesma língua. E a partir do momento que todo mundo conversa igual, a gente consegue dar o melhor para os nossos filhos, tá bom? Então não fique com medo, o medo faz parte, mas enfrente ele, né? Eu acho que o mais importante é o bem-estar dos nossos filhos. Se você gostou, se você também passou por um momento assim de ter dúvidas se falava ou não falava, né? Se contava para a escola ou para alguma pessoa que você gosta muito, assim, ou que você achava que era importante, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, é bem importante que você se inscreva, que você dê seu like, porque isso nos ajuda a ter um alcance maior e chamar mais famílias para dividir com a gente esse momento.